Olá, meus queridos alunos do quinto ano, sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira aula de ciência dessa semana. Então, eu espero que todos vocês estejam acompanhando. E na nossa aula de hoje, nós vamos iniciar utilizando o livro novo, isso mesmo, o livro da segunda etapa, tá certo? Então, hoje a gente vai começar vendo a questão desse livro, os assuntos que ele está trazendo, iniciando aí pela unidade 1 do capítulo 1, tá bom? Então, veja bem, quem não está com o livro ainda, entre em contato com a tia Ju para saber como é que faz para pegar esse livro, tá certo? Olha só, gente, no nosso primeiro capítulo do nosso livro, ele vem falar um pouquinho sobre a água no ambiente. Então, como vocês sabem, esse assunto não é tão novo assim, né? Então, vocês sabem a importância que a água tem para todos os seres vivos da Terra, não sabem? Isso. Então, vejam bem. A água no planeta Terra, se nós fôssemos comparar o planeta com 10 copos descartáveis, nós teríamos cerca de 7 copos cheios de água, enquanto teria apenas 3 ocupados com terra. Então, para cada 7 copos de água, a gente tem 3 copos de terra. Essa é uma suposição em comparação à quantidade de água que tem no nosso planeta. Então, dá para a gente perceber que o nosso planeta Terra, existem até suposições de que deveria se chamar planeta água pela imensa quantidade de água que existe para tão pouca quantidade de terra firme, não é? A gente vê uma proporção aí bem diferente. E olha só, gente, só que vale lembrar que de toda essa água que existe no nosso planeta, nem toda essa quantidade é própria para o consumo. Por quê? Porque nós temos aí a água em 3 estados físicos. Vocês já devem lembrar aí de alguns, não é? Então, nós temos a água no estado sólido, né? Que é a água das geleiras que estão aí nos icebergs congelada. Nós temos também a água no estado líquido. Dessa água que está no estado líquido, ela pode ser de 3 tipos, a água. Então, vamos lá ver. Eu tenho a água doce, mas atenção, a água doce não quer dizer que ela tem açúcar, tá? A qualidade da água, as características da água, a água doce, salobra e a salgada, ela tem a ver com a quantidade de sais que existe nela. Então, preste atenção que a tia vai mostrar aqui no quadro, tá? Então, imagine que a escala de sais que há na água seja daqui até aqui. Então, pela quantidade de sal, quanto mais estiver próximo dessa setinha, mais sais tem. Quanto menos longe, menos sais tem. Então, a água salgada, ela estaria aqui. Que ela tem uma maior quantidade de sais dissolvidas nela. A água doce, ela estaria aqui. Em uma escala, tá, gente? E a água salobra ficaria aqui. Então, a água salobra ela é bem comum nos manguezais, é onde ocorre o encontro da água do rio com a água do mar. Geralmente, essa água tende a ser salobra, tá certo? Então, quanto mais sais eu tenho nela, a água vai ser salgada. Quanto menos sais eu tenho nela, a água vai ser doce. A água salobra, que ela não tem a quantidade de sais suficientes para ser água salgada, mas também não tem tão poucos sais assim para ser água doce. Compreenderam? Então, são essas 3 composições que eu posso encontrar a água do estado líquido do nosso planeta Terra. Vamos agora ver outra questão que vocês precisam entender sobre a salinidade. Então, quando eu falo aqui de sais que contêm água, eu toco no assunto de salinidade. E o que é salinidade? Vocês sabem o que é salinidade? Já viram falar essa palavra? E aí? Olha só, gente, a gente tem aqui o conceito de salinidade, soluto e solvente. Eu sei que soluto e solvente não é um assunto tão novo assim para vocês, porque a gente viu. Então, quando eu pego, por exemplo, um desses copos aqui e coloco um pouquinho de sal, e aí, essa mistura de água com sal eu dissolvo, não é isso? Eu vou chamar o sal de soluto ou solvente. Estão lembrados? E aí?
O sal, gente, ele vai ser o soluto. Então, o sal é o soluto, tá certo? A água que eu dissolvi o sal, ela vai ser chamada de solvente. Então, a água por si só, ela já é considerada um solvente universal, que ela dissolve tudo ou quase tudo que é colocado nela, tá bom? Então, nós tínhamos aí o conceito, revisando apenas de soluto e solvente. Então, soluto é o que dissolvo no líquido, na água, tá? Que é o solvente universal. E o solvente é o que se dissolve. No caso, vai ser aqui a água, tá certo? Então, o sal, soluto, água, solvente. Ficou claro? E a salinidade, que foi o primeiro que eu perguntei, é a capacidade desses sais se armazenarem aí na água, se terem como característica aí na água, tá bom? Então, a salinidade tem a ver com a quantidade de sais em que eu tenho na água, como a tia mostrou agora aqui no quadro. Dependendo da quantidade de sais que é disposta na água, eu classifico ela como doce, salobra ou salgada, tá certo? Vamos agora que a tia vai explicar um pouquinho para vocês sobre a outro estado físico da nossa água. Nós vimos o sólido e o líquido. A água também se encontra na natureza do estado gasoso, tá? Quando ela sai do estado líquido e vai para o estado gasoso, em forma de gás, certo? Vamos agora que a tia vai explicar para vocês a atividade que vocês vão precisar fazer. Vamos lá? Olha só, turminha do quinto ano. A primeira atividade que tem para vocês fazerem é essa do Conversa Vem, tá bom? Ele diz assim, ó, a água pode ser encontrada em diferentes estados físicos do ambiente na Terra, dos ambientes na Terra. Pensando no planeta como um todo, onde podemos encontrar água no estado sólido, e no estado líquido, e no gasoso, registre suas respostas a seguir. Então, vocês vão colocar aqui, tá bom? Aí, um pouquinho mais na frente, vocês veem aí um gráfico que mostra a comparação que a tia fez com os copos descartáveis, com os copos de água e terra, tá? E um pouquinho mais na frente, ele vai trazer a primeira atividade, aí na página 139 do livro de vocês. Então, gente, essa atividade aí, da página 139, ele diz o seguinte, ó. Será que os seres humanos apresentam muita ou pouca água na constituição de seus corpos? Primeira questão. Em fontes de informação diversa, pesquise a quantidade de água aproximada que existe no corpo de um humano adulto com 20 e 45 anos. Segunda questão. Após a pesquisa, pinte a barra até a indicação aproximada da porcentagem de água existente no corpo de um ser humano adulto. Então, aqui tem um corpo do ser humano e tem a escala com a porcentagem. O que é que vocês vão fazer? Vamos fazer juntos essa atividade agora. A gente vai agora pesquisar em outras fontes de pesquisa, tá? Do Google, em vários sites de pesquisa, em alguns, tá? Para que a gente possa ver a porcentagem. Eu sei que muitos de vocês já sabem que a gente já estudou sobre a água do corpo humano. E vamos pintar aqui, tá certo? Vamos lá? Então, turminha, quando a gente vai lá fazer uma pesquisa, que a gente procura, a gente encontra logo aqui, ó, o corpo humano é composto de água entre 70% e 75%. Na média, a proporção de água no corpo humano é idêntica à proporção das terras imersas e às águas da superfície do planeta. Então, a gente já viu aqui, né, no Meio Ambiente News, que é um site, mas a gente também pode entrar aqui em outro para pesquisar. Diz aqui também quais são as funções da água no corpo humano, quantidade de água no organismo. Aqui já é fonte diferente, que pode analisar também. Então, naquele outro site, a gente encontrou que era de 70 a 75. Aqui, ele já está falando que vai variar de acordo com o sexo, seja lá masculino ou feminino. Vai variar também de acordo com o peso, não é? E ação de água, tá certo? Aí ele vai explicar. Aí aqui, ó, gente, essa tabelinha que ele traz aqui nesse outro site, pode ajudar vocês a fazerem a terceira questão, que a terceira questão ele pede para que você pinte lá no corpo humano as partes onde tem mais água. Então, olha, a gente vê aqui que o fígado, o cérebro, os pulmões, os rins, o coração,
são partes que contêm mais água, não é? Então, aí, gente, para responder essa segunda questão, a gente vai pintar mais ou menos até os 70. Então, vocês escolhem qualquer cor e pinta essa faixinha, tá? Até os 70, um pouquinho mais de 70, do começo, tá certo? E na terceira questão, ele pede para que você pinte a silhueta do corpo humano da questão 2, apresentando como você pensa que é a distribuição de água em cada parte do organismo. Em seguida, explique sua resposta. Então, aqui você vai escrever, nessas linhas, por que você acha que essas partes aí têm mais água, tá? E a gente até viu, durante a nossa pesquisa, específicas do nosso corpo humano, que tem mais água, como, por exemplo, lembram qual foi que eu tinha dito nesse instante? O cérebro tem água, vocês podem escolher uma corzinha azul para representar. O cérebro tem água, o coração, os pulmões, não é? O fígado. Aí vocês saem pintando conforme vocês acreditam que seja, com base também no que a gente viu na pesquisa, tá certo? E também eu vou passar com uma atividade, além dessa página aí, vocês vão fazer a leitura, tá? Dessa parte onde começa na página 141, falando sobre a água sólida. Então, vocês vão ver aí onde é que a água sólida se encontra no mundo, tá? Vão ler esse textinho aí falando sobre os icebergs e vão assistir só a página 141. Vocês vão fazer a leitura, tá certo? Na próxima aula a gente vai discutir um pouquinho. Então, vocês vão assistir a um documentário que eu vou colocar agora aqui na tela para vocês verem. Tem lá no YouTube, tem esse documentário. Vocês vão assistir e vão gravar um vídeo de no máximo 2 minutos, no máximo 2 minutos, explicando o que vocês entenderam desse documentário, tá certo? Vocês podem até escrever um resumo numa folha do que vocês entenderam desse documentário. É um vídeo em documentário de uns 46 minutos. E vão mandar para mim. Essa será uma das tarefas, tá certo? Deixa só a tia mostrar onde é que vocês vão encontrar esse documentário. Então, gente, esse documentário vocês vão colocar lá no YouTube, assim, Icebergs, Alerta Global, documentário. E vai aparecer esse daí, que tem 46 minutos e 58 segundos. Assistam, escrevam se acharem melhor. Mas o que a tia pede é que vocês gravem um pequeno vídeo de no máximo 2 minutos, no máximo, explicando o que vocês entenderam sobre esse documentário, tá bom? Então, turminha, por hoje é só. Espero que vocês tenham aprendido bastante sobre a água que está disposta no meio ambiente, tá bom? E não esquece, essa atividade eu vou aguardar vocês me mandarem até a nossa próxima aula de ciências. Então, até semana que vem, eu vou estar aguardando essa atividade do documentário e essa outra aí do livro, tá certo? Então, um grande beijo e até a nossa próxima aula.